Começa agora mais um Peladeiros. Fala galera, eu sou Yuri Fardim e tá começando mais um Peladeiros aqui na Rádio A4. Bom dia, meu xará, bom dia, Yuri. Bom dia, xará, bom dia aos componentes da mesa. Bom dia, Gaguinho, Gregory. Bom dia, Yuri, bom dia a todo mundo. O Alan Ruiz também veio hoje, bom dia, Bruno. Bom dia, só queria 12 minutos no Alan Ruiz em campo na Arena domingo. Carlitos também tá aqui, bom dia, Carlos. Bom dia, Yuri, bom dia a todo mundo da mesa. Vamos falar de muito esporte. Alan Ruiz. Convidado especial hoje é o irmão do Kim Jong-un, bom dia, Matheus. Bom dia, Yuri, bom dia aos componentes da mesa. É uma honra estar aqui com nossos amigos peladeiros. Vai daí, Carlos. Mas o que a gente tem hoje então, Yuri? Deu a lógica na Champions, quais as perspectivas para as semifinais? Eu tô apostando no Real e Juve e Barça e Bayern. Meu palpite pro bolão é esse. No caso, seria o sorteio, né? É, bolão do sorteio. Sim, Bolão do sorteio. eu faço o bolão pra tudo. O que eu acho é a Juventus é a adversário ideal pros três, seria, né, basicamente. Mas eu não acho que vai ser tão fácil assim quem pegar a Juventus. Principalmente o Real Madrid, que é um time que tem muita dificuldade com os times que jogam mais fechados. A Juventus que tem a melhor defesa entre todos os times europeus, né? Mas não sabe se vai ter o Pogba, ele tá machucado e se jogar, deve ser apenas o segundo jogo. Grêmio da Europa com melhor defesa. E o Bayern, hein? O que a gente pode falar do Bayern? Coitado do Porto, chegou a ter esperança e não deu. Foi um atropelo. E falaram que o Bayern tava em crise, hein? Só por causa de uma derrota. O Bayern teve uma jornada muito ruim em Portugal, né? Foram 3 gols do Porto, mas foram 3 gols em falhas clamorosas da zaga do Bayern, né? Duas falhas, uma falha do Dante. Inclusive uma falha do Dante, mas no jogo que tava no banco, não sei se é coincidência. O jogo de volta mas... deu, eu creio que foi o normal, né, o Bayern. O Thiago Alcântara jogou muita bola, acho que foi o principal jogador do time do Bayern, eu acho. É, claro que os 3 gols... Lembrando só que ele não serve na seleção brasileira, hein? Graças a Mas Deus. ele não foi... Como assim, velho? Naturalizado espanhol. Naturalizado espanhol, né? Pelo amor de Deus. Ele já foi convocado pela Espanha. Já foi convocado pela Espanha. Mas acho que o irmão dele joga, né? O Rafinha Alcântara, que tava Sub-20. no banco do Barcelona. Joga na Sub-20. É bom Da jogador. seleção Sub-20. Esse a CBF não vai dispensar. Mas de jeito nenhum. Já dispensaram o Diego Costa também, né? Tá sobrando. Ainda bem da Europa. É que a safra é muito boa, tá sobrando jogador. Dá pra dispensar. Tá sobrando centroavante. Tem Damião, tem Rafa Fred, Moura, Luiz Adriano. Ainda falando do Bayern, é impressionante o terceiro gol do Bayern na jogada, do cruzamento do Lan, e o toque do Miller foi 300 horas. sensacional ali. aquilo. Só vale Parecia que foi tudo ensaiado antes do jogo. Parecia jogada. Alemanha, pera. Lá na Vila, quando eu jogava, chamavam aquilo de arrodião, hein? Era vareio lá em casa. 5x0 no primeiro tempo, dá até um desânimo no outro time, né? Isso lembra alguma coisa, hein? Era arruaça, hein? A partir do terceiro gol ali... Calma, Gregory, A partir do terceiro gol ali do Bayern, parece que bateu um desânimo, assim, até no próprio goleiro do Porto, assim... O time já não... Um goleiro do Porto também, né? Pro ali... 7x1 só faltou o gol do Kedira. O goleiro do Porto colaborou. o goleiro do Porto. Só faltava os jogadores do Porto vestirem verde e amarelo daí, né? E o Quaresma, que foi o destaque no primeiro jogo, saiu no intervalo. Tu esperar que o Quaresma jogue 2 É, partidas já que é demais também, né? Mas era só o que faltava, um time que tem o Casemiro no meio campo ser campeão da Champions. Mas é impressionante. Nada contra o Casemiro, sei que jogou no teu time, né, Yuri, mas... Mas é o Casemiro, Nada contra. Nada contra, mas nada contra. Mesmo assim e tal. Impressionante esses times, assim, Bayern, Barcelona, como eles têm facilidade para reverter esses jogos adversos, assim, principalmente o Bayern tem mostrado isso. Eu lembro em 2012, quando eles perderam pro Basel na Suíça, foi 1x0, uma coisa assim. A Alemanha, no primeiro tempo, tava 4x0, aí foi 7, eu não lembro, foi 7x0 pro Bayern, é muito... Os dois times, o Barça foi treinado pelo Pepe e hoje o Pepe Guardiola treina o Bayern, né? Parece que esses times obrigam o adversário a jogar fechado mesmo quando precisa buscar o resultado, porque se o time joga fechado já toma pressão e já toma gol, imagina se joga aberto. Então ele obriga o adversário a jogar fechado no seu campo. E nos últimos anos são raros esses casos em que esses times conseguem ter sucesso. Eu lembro do Chelsea contra o Barcelona, você se lembra aquela vez? Lembro. Inter também. A Inter em 2010, que o gol foi do Fernando Torres no finalzinho do jogo, o Chelsea conseguiu classificação. Aquele jogo da né? Inter, assim, foi acho que o maior ferrolho que já se viu na história. Tipo, Diego o Eto'o Milito no ataque. Cara, o Eto'o tava com o lateral esquerdo uma hora ali. Mas o Drogba na final... E a Inter terminou com um a menos ainda naquele direito, jogo. Do jogo do Chelsea. A Inter terminou com um a menos aquele jogo ainda. Terminou não, né? Snyder, Jogou metade expulso, quase todo o segundo tempo daquele jogo. O Thiago Mota foi expulso. Thiago Mota, isso. É aquele esquema Celso Roticano, sei lá, com 2 goleiros, 5 zagueiros, é a retranca.
A retranca que move o futebol. Outro time que jogou retrancado essa semana foi o PSG contra o Barcelona na Espanha, que surpreendeu até. O PSG precisava buscar o resultado e parecia que não tinha forças para atacar, ou preferiu defender o Barcelona. Mas é justamente isso que eu digo. Precisa buscar o resultado, mas aí tu sai pro jogo pra buscar o resultado, toma uma pressão e toma um gol. Então não tem. O que Tu é melhor, precisa tu buscar o tentar, resultado. começa a tentar recuar. conseguir o resultado ou tu tomar uma goleada? É melhor tu tirar o Davi Luiz. Isso é... Botar uma rede no meio das É que no pernas primeiro dele. jogo, o PSG ele já tinha perdido o jogo, né? Aí ficou mais complicado também tu reverter o resultado na casa do Barça. É, e O 3x0 ainda, 3x1. 3-1. 3x1. 3x1. O PSG achou que Pra podia jogar buscar. de igual para igual com o Barcelona no primeiro jogo. Acho que foi um erro também. Eles deveriam ter, não digo jogado retrancado, com mas cautela. um pouco mais Se segurar um fechado, pouco, assim, né? segurar. E se expôs muito e deu no que deu, né? Foi um baile do Barcelona. Achou um gol. Aí ali pra tu depois. reverter um segundo jogo assim é praticamente impossível, né? Tu vai ter que sair pro jogo, como falaram, fica difícil. Eles ficam com esse receio de sair pro jogo e tomar mais uma goleada. Esse time do PSG, pra mim, na minha visão, eles têm um meio-campo com muita qualidade, mas é um meio-campo que joga muito parecido. Tem o Pastore, tem o Matuidi, Não, Pastore não. tem o Caballé. Todos eles são muito parecidos. Não tem um jogador de velocidade, tem o Verratti também Pra que mim joga. seria o Verratti o melhor do meio campo. É, o melhor do meio campo, mas não tem um jogador de não têm velocidade, saída, é um não. jogador Lucas, de técnicas muito, de características muito parecidas. Então Seria eu acho o- que falta seria uma o Lucas, variação né? no meio campo Jogador de- do PSG. O jogador de velocidade. velocidade seria o Não. Lucas, né? Que É, e tá o no Lucas reserva entrou hoje. bem no jogo depois até. No final. Ele tem feito boas apresentações no PSG, inclusive. O Quem Cavani já decepciona- falou diversas vezes que não gosta de jogar como segundo atacante, com o Ibrahimovic sendo referência, ele continua jogando. Não acho que ele venha jogando tão bem assim, que ele poderia jogar muito mais se ele fosse a O referência. Cavani tem potencial Quem tá enorme. dece- Se Quem tá lembra no- decepcionando mesmo é o Ibra. A primeira bola que o Ibra foi chutar no gol era 28 do segundo tempo. Que Esse primeira sempre rega chance. em mata-mata. Olha o só. Ibra tem um histórico realmente bem ruim em mata-mata, né? Ele, se eu não me engano, ele marcou 4 ou 5 gols em mata-mata Champions League. Isso que ele jogou pro Ele joga Barcelona, sempre, né? Milan, Todo ano ele joga praticamente. Juventus, joga. Inter, e sempre decepciona, né? Nunca ganhou nenhum título. Bom, vamos pra Libertadores. Ontem, Corinthians jogou com o regulamento embaixo do braço, pra pegar um adversário mais fraco. O que a gente pode falar disso? Eu acho que foi uma atitude bem pensada. Eu digo assim, eu preferia que o meu time entrasse 1000 vezes um time mais fraco. Eu não sou hipócrita de admitir isso, né? Claro, fica feito perder um clássico. No caso, o Corinthians não perdeu pro São Paulo no Morumbi há 8 anos, né? Era muito tempo. Mas pega um time que, teoricamente, ninguém dá nada. É o Guarani do Paraguai, né? Enquanto São Paulo vai pegar o Cruzeiro. Né? Se eu não me lembro, o Grêmio já jogou contra o Guarani, né? Em 95, eu acho. Tomou Foi um... 97. 97? Ganhou nos Tomou uns pênaltis. pouco, né? É. Mas é aquela, né? O Corinthians abriu mão do jogo, deixou o São Paulo passar, perdeu pro rival e caiu no lado mais difícil da chave, teoricamente, né? Se Então passar do Guarani já tem... Pensando é um a- difícil depois, né? Que seria contra o Racing. Acho que foi... Racing ou caiu- Wanderers. caiu na chave com o River, caiu na chave com o River, com o Boca, com o São Paulo e com o Cruzeiro. São Paulo, Cruzeiro, São Paulo então sempre copeiro. o outro lado da chave, ao meu ver, tá muito, muito mais fácil e o Inter, pra variar, tá lá, né? Óbvio. O Inter, eu acho que o Inter se acertou no momento certo do campeonato, tá jogando um futebol. Claro, ontem passou algum sufoco no segundo tempo, mas mais porque ele poderia se dar o luxo disso. O Inter tá classificado, com a liderança na mão. Obviamente tirou um pouco o pé no segundo tempo. Eu né? acho que o próprio time tirou um pouco o pé por causa do Grenal, né? Acho que daqui a pouco aqui Que pode vai com um montar time um time misto mais... aí, mas o Grenal é pro segundo bloco, vamos calmar aí. Sim, pera aí, só falando, Tá, pode falar. só falando do meu time rapidinho. Por favor, não quebrem a magia. É o seguinte, Antidoping no São Paulo. Coitado, demorou tanto pra chegar esse momento. Faz tempo que eu não vi uma vitória no Morumbi. Nossa, eu tava no ensino fundamental ainda, que tristeza. É o seguinte, eu tinha visto o Milton Cruz, ele procurou explorar muito toque. Ele mesmo disse que tinha que ter muito toque de bola, tanto que eles foram com 4-5-1 que eles usaram. Foram 3 volantes e o Ganso e o Michel de meia. E o Luiz Fabiano isolado. E eu acho que essa exploração do toque deu muito certo, porque eles estavam usando 3 volantes bons, que eram o Hudson, o Souza e o Denilson, que são fortes na marcação, e não deixava o Corinthians jogar. Tanto que o Corinthians deu um chute, acho que no final do primeiro tempo com o Renato Augusto, se não me engano. E no segundo tempo, acho que não deu nenhum chute, que eu me lembro. Eu acho que também foi bem facilitado pro São Paulo depois que teve a expulsão, né, do Sheik. Que o jogo tava até então equilibrado. Três mas expulsões. 3 expulsões, garfada São do Paulino. juiz Foi uma no arbitragem. Corinthians. Não, o juiz não garfeia o Corinthians. Vamos por partes, Bem vamos por bolsa. partes. O que a Bem gente bolsa. pode falar daquele lance tosco do Sheik, Chico. de novo? São Paulo. Eu acho que não era pra expulsão, mas foi Eu realmente, ele acho. foi muito infantil. Acho que era o pra ter Sheik no tomado. Os lance. dois é pra ter tomado o cartão amarelo, porque o jogador de São Paulo também deu um pisão no. Foi o Ganso, né?
Não, Foi o Rafael Tolói. Foi o Rafael Tolói. Tolói. Deu também uma pisada no Sheik. Na jogada anterior o Sheik foi revidar. O Sheik Era tem pra ter 35 anos e tá indo revidar. Parece visão que ainda. era pra ter tomado os dois, era pra ter tomado o cartão amarelo. Aquele toquinho do Sheik no Rafael Tolói sempre me lembra do Rogério Ceni que ele tentou dar no Valdívia num jogo. Um cutucão, Depois que né? o Valdívia fez um gol no São Paulo, acho. Acho que foi 2-0 o jogo pro Palmeiras e ele tentou levantar a perna, assim, ergueu o Valdívia, Tem né? certeza que tu quer lembrar desse jogo? Olha só. Vão ter um choque rei ao vivo aqui. Eu lembro, mas eu lembro. É Campeonato Paulista, eu não tô preocupado com o Campeonato Paulista. sim. Eu tô na Libertadores. Lógico, não Claro, sei. né? Ei, Foi eliminado, Calma, né? calma, Claro que não tá gente, preocupado, calma. né? Vamos acalmar os ânimos. só 13 de Opa. Foi eliminado tomando um baile do Santos. Derrubem as né? armas, por favor. 11, 20. E o lance do... Já que o Yuri citou o Luiz Fabiano, o que a gente pode falar do lance do Luiz Fabiano? O Luiz Fabiano de novo sendo expulso e dessa vez assim por bobagem, né? Ele se estressando, porque já tinha um bom tempo que ele não era expulso. E ele, a simulação dele foi ridícula. Eu acho que ali Oscar pro Luiz Foi uma expulsão completamente estranha, porque Estranha. o Luiz Fabiano simulou e foi expulso. simulou. Eu acho que se ele mostrasse pro árbitro a tentativa de agressão do Mendonça, né? Mendonça. Sim. O Mendonça ele levaria, acho que um amarelo só. Só que o Luiz Fabiano quis fazer cera pra variar. Foi uma tentativa de agressão que simulou. Eu acho que ele tentou cavar a expulsão direta do Mendonça. Todo mundo tá falando que se o Mendonça foi expulso por agressão, o Luiz Fabiano não poderia ter sido expulso. Não foi expulso por segundo amarelo, mas levou o amarelo, não poderia ter levado o amarelo por simulação. Mas eu achei certa a interpretação do juiz, porque o Mendonça realmente tentou agredir, ele deixou o cotovelo, por mais que não tenha pegado no rosto do Luiz Fabiano, como ele tentou passar, ele tentou agredir, e o Luiz Fabiano simulou. Então os dois amarelos, o amarelo e o vermelho, foram justos. Pra mim, o juiz acertou no lance. Sendo que o primeiro amarelo que o Fabiano tomou no jogo foi porque ele discutiu com o Bandeirinha numa saída de lateral. E as novidades. Novidade. É fight piano pra variar, né? Com 15 cartões vermelhos do Luiz Fabiano na passagem pelo São Paulo. Tem mais gols. Tem mais cartão amarelo vermelho que gols. Acho que não lembro um atacante ter Não, tantas expulsões também assim, né? Ainda mais o centroavante, que é a referência de gol do time, né? Ou pelo menos deveria. Nem o Ibra, que luta karatê, é tão expulso, né? Acho que nem o Kleber Gladiador. Ah, não, acho que não. É melhor. A comparação. Esse nem joga, como é que vai ser expulso? Comparar a expulsão com violência, vamos dizer, entre aspas, com o Luiz Fabiano, só o Serginho Chulapa, pelo amor de Deus, né? Imagina que aqueles dois no O ataque. Serginho Chulapa era decisivo ainda mais, né? Se o Luiz Fabiano fosse volante do Grêmio, ia ser ídolo. Só se falasse a gente. Pois se fosse Argentina ainda mais, né? Errou. Faça Argentina. Esse sabe. Mas os jogadores estão se jogando, estão simulando muitas faltas. Tá muito... Nem tanto o Neymar não tá mais. Nosso já rei foi Neymar, pior nisso. Eles se atiram muito, eles têm que aguentar igual o juiz que aguentou o cumprimento do Pará no clássico. Eu acho que é um reflexo até da péssima arbitragem do futebol brasileiro. O né? nosso rei Neymar. Eles sabem que se eles vão cair, o juiz vai... o nosso rei na Neymar onda, né? deixou Será que legado a proteção bem grande, né? ao Neymar, porque a gente sabe que o Neymar simulava e simula até hoje, será que a proteção que os juízes davam nele aumentou a intenção dos jogadores de simular? Provavelmente. Eu já vejo isso Eu creio que há um sim. bom tempo. Acho que desde o tempo do Robinho também. Era um jogador que costumava sofrer bastante falta. Às vezes até exagerava e os juízes iam na onda, né? No Grêmio, por exemplo, o Paulo Nunes. O Paulo Nunes, na década de 90, todo mundo pegava ele se jogava de qualquer jeito, né? E os juízes apitavam. Outro lance de simulação que teve na rodada foi na final da Lampions League, a Copa do Nordeste, que o jogador do Ceará, que já tinha 2 cartões amarelos, ele simulou um pênalti contra o Bahia, que foi ridículo, ao meu ver, e que o juiz deu o cartão amarelo e ele tá fora da final. Então, o técnico, o Silas, estava gritando fora do campo, xingando o cara. Olha, o Silas vai ganhar Por tentar... O Silas ganhou o título com o Grêmio, né? É até Ganhou o meio Gauchão em 2010. absurdo a gente pensar que tem jogador que prefere desistir da jogada pra tentar cavar uma falta, tentar cavar um pênalti. O Wellington Paulista desistiu. Adora. Eu me Foi lembro- lindo. O Paulista adora isso. Eu me lembro de uma jogada na época do Andrezinho no Inter ainda, que ele tava quase na cara do gol, assim, e ele preferiu cavar o pênalti em vez de fazer o gol, sabe? Eu lembro do Isso Brasil é fazendo demissão gol de por canhota. justa causa, eu realmente. acho. O jogador, Nossa, se ele tá na cara do gol, ele tem que fazer o gol, ele É tem que tentar, história. não. Se jogar é a última das opções que ele deve ter. A não ser que ele seja derrubado realmente, né? Que não foi o caso. Terminou nosso tempo, vamos pro intervalo. Agora, na nossa pausa, o Matheus, nosso colega, que também tá na mesa hoje, vai ler os resultados da rodada. Voltamos já. Peladeiros, volta já. Vamos aproveitar o intervalo para passar o que já aconteceu esta semana pelo mundo.
Na terça-feira, o Barcelona venceu o Paris Saint-Germain em casa por 2-0 e se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões. Neymar marcou os 2 gols da partida. Já na Alemanha, o Bayern de Munique goleou o Porto por 6-1 e também se classificou. Lewandowski 2 vezes, Boateng, Thiago Alcântara, Xabi Alonso e Thomas Müller marcaram para o time alemão. Jackson Martínez marcou o gol de honra do time português. Ontem, a Juventus foi até a França e se classificou com um empate em 0-0 contra o Mônaco. E o Real Madrid, com gol do mexicano Chicharito Hernández, bateu o Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu e se garantiu na próxima fase. Pela Libertadores, na terça-feira, o Cruzeiro, jogando no Mineirão, venceu o Universitário de Sucre por 2-0, com gols de William e Léo, e se garantiu nas oitavas. Ontem, no Beira-Rio, o Inter venceu o The Strongest por 1-0, para se classificar como líder do Grupo 4. Valdívia marcou o gol do Colorado. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro venceu o Colo-Colo por 2-0 e também se classificou. O Lucas Prato e Rafael Carioca marcaram os 2 gols do Galo. Inter e Atlético Mineiro se enfrentarão nas oitavas de final. Já no Morumbi, o São Paulo venceu o Corinthians por 2-0, com gols de Luiz Fabiano e Michel Bastos. Resultados que classificou as 2 equipes para as oitavas. Na próxima fase, o São Paulo faz confronto brasileiro contra o Cruzeiro e o Corinthians vai encarar o Guarani do Paraguai. No primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, o Ceará venceu o Bahia por 1-0, gol de Ricardinho, e leva uma boa vantagem para o jogo de volta no Castelão. Voltamos com Peladeiros. Rádio A4 e agora é tudo Grenal. Bora. Se Tudo matem. Grenal? Vamos começar falando do Inter, então, que jogou ontem na Libertadores. Imprensa vermelha, isso que eu tô falando. Mas o Quase. Gregory, tem uma pergunta pra ti. Mas o Inter não era o melhor time do campeonato, do ano, jogando futebol maravilhoso, depois daqueles 4-0? Sim, o Inter é o melhor time do Rio Grande do Sul, né? E o segundo melhor time É o que tem o Johnny Herrera no Segundo gol. melhor time do quê? O segundo melhor time do Rio Grande do Sul é o time reserva do Inter, depois vem o Grêmio. Isso realmente Não, eu concordo. Isso Mas realmente é. Mas ontem Somente o time Inter misto do ele teve... Nunca mudem. Foram 2 jogos. Foi o primeiro tempo, o Inter jogou bem até... Às vezes teve uma pequena pressão no The Strongest. E depois, no segundo tempo, acho que o Inter um pouco tirou o pé por causa do próprio Grenal que vai ter no domingo. E que se poupar, eu acho. Mas ontem o D'Alessandro jogou muito mal, tava errando passe, perdia a bola muito facilmente, assim. Acho que a gente já pode decretar já que a passagem do D'Alessandro pelo Inter já tá chegando ao fim. Olha, eu cravo que o D'Alessandro vai ser igual ao Rogério Ceni, hein? Vão renovar o contrato dele, ele vai Vitalício. jogar, ele vai ser titular enquanto ele estiver no Inter, mesmo que ele não tenha futebol ganhar pra o isso. último- Se Vai ser bobear, vai hora treinar extra, ao vai mesmo fazer tempo. mais que hora extra ainda. Esse tipo de jogador nunca sai do time. Não, antes ele fazer mais um gol no Vitor, né? Agora Inter Atlético Mineiro. O pessoal Vai tá ter o gol prevendo do que Vitor, vai que ele ser vai chutar de o longe, a bola vai reencontro, entrar no né? canto direito, picando na frente Mas do eu Vitor, também vai tentar acho, sair da realmente, manchete. É o- sempre assim. O D'Alessandro realmente já tá com 33, 34. 34 anos, já tá chegando o tempo dele, né? Ele ainda consegue alguns lampejos Não, de tem, craque, tem. realmente, Uns passes, assim. mas eu acho que com o tempo ele já vai E ontem ele perdendo lugar pediu no pra time. sair e o Aguirre não tirou ele. Ontem a gente teve Pra também o Sacha no primeiro tempo, foi bem também. O Sacha vai ser poupado, né, no Granal. É, Que bom. e o Valdívia também fez o gol e também Pouco jogou muito bem. Pouco golaço dele. Perigoso pro Inter essa queda do D'Alessandro aí, porque em todo esse período, desde 2007, que ele tá no Inter se destacando, todas as vezes que ele saiu do time, o Inter sempre caiu muito de qualidade. Menos sentiu. em Granal. Mas será que não tá se poupando pro Grenal? Possivelmente, né? Mas ele errou também alguns passes ali e quando ele tentava fazer algum drible e sair jogando, ele errava. Sei lá, acho que se poupar... E o Valdívia, falando nisso, ele tem se mostrado bem decisivo, assim, mais decisivo que o do Palmeiras, inclusive. Né? Muito obrigado por isso, Matheus. O Isso do é muito Palmeiras legal, joga. sabia? Ontem um repórter na coletiva do Tite, pós-jogo do Corinthians, colocou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou que ele perguntou pro Tite se o Corinthians já tinha chegado no auge e agora estava em decadência técnica. Vocês acham que com o Inter acontece o inverso, que está chegando no auge agora? Eu no acho que o momento Inter decisivo? tá jogando hoje, tá jogando o melhor futebol desde o início da temporada, realmente. O que nem falei no início do programa, tá redondinho, assim. Não acho que tá um time perfeito, também não é o melhor time da perfeito não tá, América, mas eu acho que o Aguirre conseguiu encaixar bem. Mas Eu é acho que- o melhor brasileiro da América.
Hoje, Na classificação Na geral, sim, na classificação, na se for classificação pegar geral. as duas últimas partidas do Corinthians foram lamentáveis, né? Principalmente. Sim. E o Corinthians quis também terminar atrás do Inter pra ter uma facilidade. É que a gente via muito no começo do ano, assim, que eu acho que era muito time do Abel Braga ainda, sabe? Eu acho que agora que o Aguirre tá começando a dar a cara dele, tá começando a montar o time mesmo como ele quer. E tem surgido até bons jogadores. O William, lateral, tem jogado bem. Bah, O o Rodrigo Rodrigo Dourado joga muita Rodrigo bola. Dourado Dourado entrou bem no é- time. Cheio de fã, Lelê. É questão de tempo pra começar a gestar o time. é a questão Não O deve- Valdívia, é o talismã, é que- mas quando joga. Valdívia tem ou Lua. tem que dado deixar conta, o homem né? trabalhar. Ele Ainda vai tem o chegar Hever time. que pode entrar, tem o Anderson também. O Tem An- o Lisandro Lopes que ainda não o estreou Anderson não, o Anderson na- não na entra. Não, o Não, Anderson é Libertadores. uma melhorada, realmente. Ele jogou bem contra o Brasil domingo. Eu não sei até onde ele pode Não, eu- crescer Mas vai ainda ter mais, gol no mas- Grenal certo. Eu acho que ele vai chegar a melhorar assim um pouco mais, mas Só eu não acho leva que ele na se aquele altitude. Anderson que foi no começo da passagem dele pelo Manchester, acho que não vai chegar nem O Aguirre perto. foi muito criticado por não definir um time específico e jogar sempre com aquele time, que todo mundo diz que o time tem que ser o mesmo pra entrosar e aquela coisa toda. Mas ele acertou uma coisa que é o time do Inter faz muito bem a transição entre o time titular, ou o que é titular Qual é o titular? geral, qual é o titular, mas o que mais joga e o time que é teoricamente reserva. Então sai um jogador, entra outro e o Já time entra com continua ritmo de jogando, não jogo sente já, aquele... Tem dado conta, né? Que o Inter perdeu dois jogos na temporada só. Dois. Contra o Juventude e Dois na altitude. na Libertadores, né? É. Perdeu. Contra o The Na Strongest lá na da altitude. Serra, na E acho altitude que do também Grenal. falando do Corinthians, falando nisso também pesa um pouco que o Corinthians começou a temporada muito cedo, né? Teve a pré-Libertadores ainda, já teve que se preparar mais antes do que Prejudica um os pouco, outros, né? E já contra o Once Caldas já jogou um baita futebol, né? Foi de início, assim. Talvez agora esteja realmente um pouco desgastado por causa da Agora vai ter um maratona. tempinho, agora são as finais do Campeonato Paulista pra treinar, né? Vai ter um espaço aqui ainda, no final do Campeonato Paulista. O mais Emerson adiante. Sheik poder assistir na TV, né? Afinal. Vai. Pelo Na Paulistão Fox ou na agora. Sport. E depois- Ou acompanhar pelo Twitter do Peladeiros. É isso aí. Com dois Vamos Ls. tudo assistir. Já foi Paulista. confirmado ontem pelo próprio Aguirre que o Inter vai com um time misto. Acho que é a No melhor primeiro opção jogo porque... Vai ser só 2-0 pro Inter. Ele Não. ficar mais feliz só se o Alan Ruiz jogar. Só pra deixar registrado, o Bruno fez um sinal de aleluia quando o Yuri deu essa informação. Acho que Mas não acho. O pessoal tá ouvindo, um é alívio programa de extremo rádio, não tem deste- câmera ainda. É, Explicar. o alívio extremo deste nosso colega, Eu já vi né? Grenais onde o Grêmio jogou com titular e o Inter com time misto que terminou empatado, e o contrário também. Em Grenal, em que o Grêmio jogou com time misto e o Inter todo titular e também. É como dizem, clássico Grenal, é clássico é. e vice-versa. Claro, há o favoritismo, realmente. O Inter, por ter mais time, é favorito. Pelo Grêmio jogar com os titulares, o Inter não, talvez o Grêmio seja um pouco favorito também, né? Acho que isso Não, iguala, o Inter assim. com titular é muito favorito. O Inter com misto é pouco favorito. E o Inter com reserva é favorito. Eu acho que é a Menos. melhor opção. pouco Eu menos, acho que é a melhor opção, né? Porque o próprio Inter tem um jogo agora na próxima quarta pela Libertadores. Acho que é a melhor opção. O Grêmio O primeiro é lá, né? é lá. Em Minas. O Grêmio. Acho que não tem jogo na quarta agora, né? Na Copa do Brasil, eu Acho que não. Então, tipo, não teria sei. mais uma semana pra descansar e treinar. Não que isso seja uma coisa boa necessariamente, né? Porque às vezes fica sem ritmo de jogo por ficar todo esse É. tempo sem E o Grêmio? jogar. Ah, o E o Grêmio? o Grêmio, pra mim, hoje é um time que tá jogando certinho. Não é um futebol espetacular. O Filipão acertou Não, o acertou, esquema é. dele. A ali. defesa continua forte, parece, tá tão forte quanto no ano passado, Jeromel, inclusive. Né? Rodolfo, Groi. Rodolfo Jeromel muito bem. O Eraso, quando tava jogando bem também. Olha só. Eu falo nos últimos jogos, pelo menos, né? Não nos primeiros. Olha só. Não sou eu que tô falando. E nos laterais tem o Marcelo Oliveira tem jogado bem também. O Matias Rodrigues é aquela coisa, né? Nos últimos Depois do jogos, Grenal, ele tá ele muito fez bem. bons jogos no Grenal, depois mais uns 2 bons jogos. Agora nos últimos jogos ele realmente tem atuado abaixo do que vinha atuando antes. O Luan E o tem alguns Galhardo. O Galhardo é um caso à parte, esse eu me recuso a comentar. O Luan tem, às vezes tem alguns lampejos assim dentro do jogo assim, faz uma Não, jogada especial, o- dá um passe. O Douglas também, Não, quando deixam ele jogar, ele até O consegue Douglas ele tá rendendo mais do que eu esperava. criar. É. E a grande Tá mais contratação magro do que o ano. esperado também. E a grande contratação do ano foi o Juliano. Essa é a melhor do futebol. É, o Juliano- Finalmente o Juliano tá jogando bem. E o Brian, hein? Eu ainda temo que o Juliano, essa lesão dele, porque esse tipo de lesão nunca Nunca se cura sempre. nunca se cura, né? Eventualmente ele pode vir a sentir, perder Juliano- o jogo ou talvez não jogar 100% por causa da lesão. Então, eu acho complicado essa o questão. Juliano todo mundo sabia que ele tinha bola pra Tinha jogar bola. muito mais que o ano passado, sem dúvida, né? Ele chegou no Grêmio, talvez acho que um pouco não tava adaptado, ele ficou muito tempo na Ucrânia, num futebol completamente diferente, né? Agora, com pré-temporada e tudo, realmente ele cresceu de produção. Pra mim, ao lado do Lua, os melhores jogadores do Grêmio hoje na temporada são os dois. E o Mamutelli. E o Brian, hein?
O Brian é aquela coisa, né? É função tática, vale assim. É que nem tem falado. Tudo bem, a bola às vezes não chega nele, principalmente Mas pelos nos lados, últimos né? 3 Só jogos que ele tem chegou- jogado muito tempo fora da área também. E fora os gols que ele perde, tipo, tem perdido nos últimos jogos, são gols que o centroavante não pode perder, né? Falou que o jogador tem uma função tática importante, é sinal de que Não, ele jogando mal. não tá Cara, jogando nada. Eu não gosto disso, Jorge de Henrique falar é que o tático. jogador é importante porque faz função tática. Se for um meio campo ainda é aceitável, mas o centroavante fazer função tática, o centroavante tem que fazer gol, ele não tem que fazer É o que função muitos tática. questionavam do Barcos ano passado. Muita gente falava que ele tinha uma função importante. Se o função, Barcos caramba, tivesse ele tem que nesse fazer time, gol. Então, o ele Barcos, fez ano gol. passado, ele foi bem. Ele fez vários gols, fez 30 gols. O Barcos, quando falou. Quando deixou de fazer promessa de fazer tantos gols na temporada, ele. Pelo Fez menos ele mais não usa gols, o papelzinho do Rafael Moura É. na entrevista. Aquele papazinho é lamentável. Ainda o Rafael Moura ser melhor que o Edno Paulista, por exemplo. É. né? Não fala do Wellington Paulista que ele tem amigos importantes lá no Curitiba, não viu na apresentação dele? Não, trocou o Van. O Hélio é o Paulista herói. Ele conhece o Van Damme. Agora eu sou um coxa doido. Agora eu sou coxa doido. Notícia agora em primeira mão, hein? O Aidar, presidente de São Paulo, se irritou com mais uma evasão do Sabelha e cancelou a negociação. Não quer mais saber dele. Eu acho que essa negociação dava muito unilateral, né? Realmente, o São Paulo realmente queria o Sabella, mas o Sabella acho que não tava nem aí pro São Paulo também, né? O Sabella, ele foi O Sabella especulado. tá esperando proposta Ele, do City. sim, ele tava sendo especulado no O Manchester Sabella City, né? tava esperando o City. O Ele City era realmente- importante pra ele. Aí, né? momento que agora com a saída do Klopp e do Dortmund, o City vai fazer investido provavelmente nele, né? E também tá falando em efetivar o Vieira, que é o ex-volante da Juventus, do Arsenal, também pode ser o novo técnico do City, né? No fundo, ele já sabela que não ia pro Tá, São Paulo. não. Tudo Só pedra boa. Ah, tentei, pessoal, desculpa. a Essência do realidade pro São Peladeiros. Paulo vai se tentar o Luxemburgo, realmente. O Peladeiros pede desculpa por essa É. piada. Ou, quem sabe, um Renato Gaúcho aí no São Paulo. Leão. Não, tá louco? Nem Celso, brincando. Abelão, cara, Abelão e eu. Leão, O Leão. Abel acho que não quer ter. Não, Leão não. Leão já tá passado. Minha Alguém opinião. concorda comigo que seria mais uma bomba no vestiário do São Paulo, que já tá rachado, colocar um técnico estrangeiro? Coloca o Ceni, deu, acabou. É, o Ceni- Aposenta o Ceni, Ceni agora. Sai do gol e vai pra casa Ceni da mata chega. agora. Quem é que manda no São Paulo Eu hoje? sei. O Vercene. A gente sabe que os técnicos argentinos são muito controladores e disciplinados. Eles exigem que o time jogue e faça o por que eles exemplo, querem. chama E o aí, Gareca. chega no São Paulo que o vestiário é uma bagunça, que o Rogério Ceni manda, a gente sabe que manda. Então seria um... E também... o São Paulo hoje tem um elenco, tipo, tem bons jogadores nomes, Individualmente, mas coletivamente. mas coletivamente tá... é um bando, né? A O zaga do Chapéu- São Paulo coletivamente tá... Não, mas ontem eu acho que se Ontem jogou bem comportou até. bem. Ah, a ontem o zaga, São até Paulo que conseguiu, não né? trabalhou bem. Jogou- Não fez uma boa trabalhou a zaga partida, ontem. né? A bola não E chegou técnico lá. estrangeiro é aquela coisa, né? São vários exemplos de técnicos que não deram certo, né? A gente pega o exemplo tipo do Aguirre. O Aguirre demorou pra começar a engrenar no Inter, né? Até ele começar a engrenar, daqui a pouco o São Paulo já tá fora da Libertadores, ou sei lá. Pode ser que o do São Paulo passe também, mas... Eu acho agora, assim, minha opinião, eu acho que agora nem precisa contratar um técnico agora. Eu acho que o Milton Cruz está acertando um pouquinho ali o time. Eu acho que se for para contratar um técnico que pelo menos espere acabar a Libertadores, que vem o início do Brasileiro. E também, já que o Sabella tá assim fora das cartas, vamos dizer, o Luxemburgo deve bombar mais ainda internamente, né? E o Luxemburgo parece que ele tá bem feliz com a série, suposta série de São Paulo, né? Porque ele sempre É bom pro ele ego sempre dele. mostrou desejo em Eu acho que treinar. o único time do grande de São Paulo que ele treinou foi o São Paulo, o Luxemburgo, se eu não tô enganado, porque já foi campeão do Corinthians, Santos, no Palmeiras. Não, ele nunca treinou um time grande em São Paulo, não. Olha só. Olha, Eu estou ouvindo olha, isso. provocação. Eu Olha estou ouvindo Choque Rei isso. parte 2 Só não foi campeão do Grêmio, né? Daí é difícil. realmente, mas no Flamengo ele tem feito um trabalho razoável, né? Conseguiu levar um time horroroso do Flamengo até a semifinal da Copa do Brasil É ano incrível passado, que o Luxemburgo, que estava totalmente esquecido, foi resgatado pelo Grêmio, já estava com a credibilidade baixa, foi resgatado pelo Grêmio, fez um trabalho razoável no Grêmio, aí foi pro Flamengo também, estava fazendo um trabalho razoável e voltou com a credibilidade lá em cima. Voltou a ser assediado por vários clubes. O Luxemburgo ele teve uma passagem, ele foi campeão pelo Palmeiras em 2008, né? 2008. Ele era técnico, depois ele foi pro Santos, onde ele fez um trabalho razoável. Aí foi pro Atlético, onde ele foi mal. Aí teve aquela passagem pelo Flamengo, a primeira, não a anterior, a de agora, que foi O Flamengo quando o quando era o Flamengo tinha o Ronaldinho Ronaldinho, o Thiago Neves. Ele fez um trabalho Agora bom, eu né? sou Mengão. Mas mais estrelas. pelos times que tinha, né? Mas porque ele em si deixou a desejar naquela Mas temporada. eu acho que o Luxemburgo, assim, o auge dele, pra mim, assim, foi ali 2003, 2002, tanto que 2004 e acho 93 e 94. Ainda porque ele foi campeão pelo Corinthians e depois já pra seleção, né?
foi o auge dele e depois ele acabou pra mim. Né? Depois de 2004 ele só fez trabalho mais ou menos. Olha- Por mais que e ele Real tivesse um Madrid? time forte, o trabalho sempre olha os foi no últimos máximo clubes. razoável. Olha Pra os mim, últimos 2008 clubes- não foi mais ou menos. Olha os últimos clubes bom? dele, ele só comandou É. pra resgatar o time do rebaixamento, Fluminense, o Flamengo. No Palmeiras ele levou o Palmeiras num título que não ganhava há muito tempo, né? Ainda levou pra Paulistão. Libertadores, mas Olha aí, ainda assim olha aí. o time tinha potencial Paulistão pra é muita mais, coisa. né? Eu lembro que o Grêmio Muita e Palmeiras coisa. disputavam a liderança em 2008 e os dois ficavam batendo cabeça e quem foi campeão foi o São Paulo, né? O Palmeiras também tinha gol mais do potencial. Borges muito impedido contra o Goiás. Já que o Palmeiras entrou na pauta e tem um palmeirense na mesa, o Palmeiras esse ano contratou 21 jogadores, refez todo o elenco e tá na final do Paulistão. É uma coisa que a gente não vê todos os dias, né? O É uma Dudu coisa vai que a ganhar gente não via há muito tempo, um time bom do Palmeiras. Depois da má Calma. campanha no último brasileiro. Calma aí. Alguma coisa contra, Bruno? Não. O Dudu vai ganhar um título. Não, eu assim... Dudu fez 3 gols no Grêmio ano passado. Esse ano já fez 4, 2 em um jogo só. Acho que é melhor tu não falar nada, né, Bruno? Não, eu Só sim, eu como deixar- São Paulino, eu Ruiz. tenho que parabenizar o Palmeiras, assim, porque contratar 21 jogadores e procurar entrosar rápido o time tá na final, mesmo que seja de um Paulistão, que é contra o Santos, que tem o Robinho e Cira. 7ª final parabéns consecutiva mesmo. do Santos, só pra constar. Parabéns pro Palmeiras. Robinho, Ricardo Oliveira, 2002, que a gente tá, ou o quê? E final entre Palmeiras e Santos é uma coisa bem rara, né? A última vez foi na década de 50. 60. Foi por ali, né? Foi faz 98. tempo, faz Na tempo, faz na muito época tempo. o Pelé era o destaque do Santos. Eu só né? quero ver quando essa conta do Palmeiras chegar, hein? O Palmeiras tem lucrado muito com o estádio, né? Eu acho que por O enquanto próprio, isso não é principalmente uma com o Avante, tanta com preocupação, né? plano de O torcedor, presidente sócio também torcedor. tem prestado de dinheiro ao clube também. O presidente tem muito dinheiro. Acabou o nosso tempo. Queria agradecer o Yuri. E agradecer aí aos componentes da mesa, a participação do Matheus. Eu não vou falar mais nada pra tirar a fala do Não corta a minha fala hoje. Gregory. Tamo aí, né? Muito obrigado pelos componentes que vêm aí, pelo Matheus vir também. E muito obrigado aos ouvintes. Agradecer ao Alan Ruiz. Valeu todo mundo aí, valeu Matheus. Volta, Alan Ruiz. Viva Carlos. Dona Luiz. Só uma última notícia, o Fala, zagueiro Luiz, Werley do Santos, ele tá com sintoma de dengue. O Alexandre Massa contratou os mosquitos lá em São Paulo. Tá pegando todo mundo. Você não precisa de dengue. cara. Olha só. Você não precisa de dengue, né? Não dá pra dizer que ele tá doente, porque doente ele sempre foi, né? Olha só. Polêmica pro Polêmica. próximo Peladeiros. Tá chegando o processo aqui. Agradecer ao Matheus pela participação. Obrigado pelo convite, Yuri, pessoal aí da mesa. E lembrando que hoje o Santa Cruz tem jogo decisivo aqui pela Série A2. Se perder contra o Rio Grande, complica de vez. Vai ter que ganhar do Guarani e do Inter. Coitado do meu galo, hein? Agradecer também a coordenação do curso, ao Matheus pelo apoio. A gente Ao fica Alan por Ruiz. aqui. Semana que vem estamos de volta. Tchau. Peladeiros fica por aqui.